Olá e boas-vindas a mais uma exploração aprofundada das fontes. Hoje, a nossa missão é extrair lições que são, para ser bem sincero, quase brutais sobre gestão de risco, resiliência e saúde mental. Tudo isso desenhado sob medida para qualquer jovem empreendedor que esteja começando absolutamente do zero e, sabe, tentando entender as regras do jogo. Uhum, com certeza. E temos muito material para cobrir hoje. Exato. A nossa mesa está repleta de documentos fascinantes. Temos o livro Ainda é Possível Desenvolver a Nossa Vida, escrito por Rian José Valadares, além de relatórios de tráfego que apontam mais de 12 mil leitores globais, postagens recentes em blogs, notas de esclarecimento e um comunicado empresarial oficial datado exatamente de hoje, 21 de fevereiro de 2026. Ok, vamos desembalar isso. Vamos lá. Estamos diante de um paradoxo que, desafia totalmente a lógica corporativa tradicional. Como um jovem que abandonou a escola no ensino fundamental e carregava o rótulo de fracassado, conseguiu construir um ecossistema de negócios que faturou R$ 200 mil, escreveu um livro com alcance internacional aos 17 anos, mas decidiu, na data de hoje, encerrar de vez todas as suas atividades empresariais e fechar o seu CNPJ em busca de paz de espírito. Essa pergunta é o grande motor da nossa análise de hoje. E o que a documentação nos mostra não é apenas uma daquelas, sabe, biografias inspiradoras de superação que a gente vê por aí. Não, definitivamente não. A trajetória de Rian serve como um estudo de caso definitivo, quase clínico mesmo, sobre os limites da escalada empresarial insustentável. Para quem está acompanhando a nossa exploração e almeja o topo do mercado, essa análise vai evidenciar que o crescimento financeiro, quando não está ancorado em uma gestão rigorosa de risco biológico e emocional, é uma equação que invariavelmente leva ao colapso. O dinheiro entra, mas o pedágio cobrado pela saúde mental é impagável. Mas espera. Antes da gente falar do sucesso financeiro e de todo esse faturamento, a gente precisa olhar para os bastidores. A fundação de tudo isso é bem complexa. Muito complexa. Estamos falando de um período de infância extremamente solitário, marcado por insônia crônica desde 2014 e uma depressão precoce. Rian era o garoto excluído na escola que passava as madrugadas em claro assistindo documentários sobre a vida animal. E é exatamente nesse cenário de isolamento que surge uma figura no mínimo inusitada, um galo de estimação chamado Mito, também conhecido como Laranjão. Essa figura é fascinante. O Mito não era um animal de estimação convencional de jeito nenhum. Os relatos o descrevem como um galo gigantesco, extremamente preguiçoso, que corria com as pernas abertas em formato de V, sempre parecendo que ia tropeçar nas próprias patas. Tem um relato hilário na documentação sobre ele caindo de um degrau de apenas 10 centímetros de altura e rolando na terra, como se fosse um grande desastre. Sim, eu li essa parte. Ou de quando ele tentava cantar pela manhã, abria o bico e simplesmente não saía som algum. Mas o que me chama a atenção aqui é o contraste. Para uma criança que encontrava na interação humana apenas dor, exclusão e ansiedade, a natureza se tornou o único porto seguro. Esse galo desengonçado que dormia tranquilamente no quintal oferecia uma paz que a escola e a sociedade não proporcionavam, né? Exato. E se trouxermos essa relação para a vida adulta e empresarial de Rian, o simbolismo é fortíssimo. A documentação menciona o desejo recente dele de eternizar as mais de 150 fotos recuperadas do galo Mito nas redes sociais. Em uma análise estrutural, esse ato espelha uma necessidade visceral de preservar a sua verdade pessoal autêntica. Preservar a essência, né? Isso. O galo, em toda a sua simplicidade, com seus tropeços e total ausência de julgamento, representa o extremo oposto da fachada corporativa forçada que o ecossistema de negócios exige. A morte do animal em 2018 foi o primeiro choque de realidade sobre a impermanência. Ensinou a ele que o controle absoluto é uma ilusão e que o mundo simplesmente não se molda às nossas vontades. Uma lição bem dura, sem dúvida. Mas o que me assusta de verdade, ao ler esses relatórios médicos, é o custo financeiro e químico para manter ele de pé nos anos seguintes.
A documentação revela que Ryan chegou a gastar mais de R$60 mil apenas em tratamentos médicos e terapias. Ele desenvolveu uma dependência severa de medicamentos controlados. Para quem não é da área da saúde que nos escuta agora, os números impressionam. Impressionam muito. Estamos falando de doses de 200 miligramas de quetiapina combinadas com 1 grama de Depakote. Como alguém consegue sequer raciocinar com essa quantidade de química no cérebro? Olha, para contextualizar quem nos acompanha, essas são doses cavalares. A quetiapina é um antipsicótico forte e o Depakote atua como estabilizador de humor. 200 miligramas de quetiapina somados a essa dosagem de Depakote seriam suficientes para sedar completamente um adulto comum. O sistema nervoso central fica extremamente deprimido, os reflexos ficam lentos, o raciocínio nublado. E ainda assim ele tentava operar negócios sob esse efeito que é bizarro. Bizarro e perigoso. Até registros de ingestão de 70 miligramas de Ritalina, um estimulante poderoso, sem que ele sentisse qualquer efeito. Tamanho era o esgotamento dos receptores neurológicos. É o retrato de um colapso iminente. O que é fascinante aqui é entender como ele sobreviveu a essa fase e qual foi a válvula de escape. Então, como ele sai desse ciclo de dependência química? Porque a transição que os documentos mostram é bem radical, né? Ele passa por várias religiões, desde a Igreja Católica, Candomblé, igrejas evangélicas, até finalmente encontrar estabilidade estudando com as Testemunhas de Jeová. O que acontece aqui é uma substituição de estrutura de suporte. A comunidade das Testemunhas de Jeová, e especificamente o apoio de um ancião, que é um líder religioso local deles, tornou-se a nova rede de contenção de crises. O que um jovem empreendedor em frangalhos precisa não é de mais cobrança, mas de escuta neutra. Faz sentido. Alguém que apenas escute a... Ryan relata que, mesmo mantendo hábitos incompatíveis com a doutrina na época, tipo fumar e usar um vocabulário de rua, o ancião ofereceu um ambiente acolhedor, sem julgamentos imediatos sobre os hábitos cotidianos dele. Ele pôde abdicar dos vícios de forma orgânica, por não ver mais valor neles, e não por imposição punitiva. Taticamente, para quem está reconstruindo a mente, encontrar uma base humana que não exige perfeição imediata é crucial para abandonar a dependência de remédios. É impressionante ver como essa estabilização mental gerou resultados palpáveis e, surpreendentemente, muito rápidos. Afinal, a gente está falando de alguém rotulado como sem futuro, que abandonou a escola regular. Mas, aos 17 anos, ele canaliza essa bagagem toda e escreve um livro de 216 páginas. O Ainda é Possível Desenvolver a Nossa Vida mapeia os 10 destruidores da criatividade. E os conceitos são, assim, muito aplicáveis hoje para qualquer fundador de startup. Ele destrincha o voyeurismo digital, por exemplo. Esse conceito do voyeurismo digital é vital para a nossa análise. Ryan descreve isso como o ato de passar horas consumindo passivamente a vida alheia nas redes sociais, sabe? Comparando os nossos bastidores caóticos com o palco iluminado dos outros. A velha armadilha da comparação. Exatamente. Para um jovem construindo um negócio, isso destrói a capacidade de execução. Outro destruidor mencionado é a armadilha de começar de cima para baixo. Ou seja, o desejo de ter o status de CEO, a sala de vidro e o cartão de visitas antes mesmo de validar o produto no mercado ou entender a base da operação. É a fofoca, a vaidade, tudo isso drena a energia vital do negócio. E foi exatamente esse nível de observação crítica que conferiu a ele uma credibilidade absurda. O livro compensou totalmente a ausência de diplomas formais. Colocou Ryan em mesas de negociação com mestres e doutores, alcançando mais de 22 mil visitas em relatórios globais e 12 mil leitores. Mas aqui me surge uma dúvida gigante ao ler isso. Qual? Como um adolescente, no meio de um turbilhão emocional e ainda lidando com resquícios de depressão, consegue estruturar 200 páginas de conteúdo publicável? Ele não fez isso sozinho, certo? Tem uma lacuna aí. De forma alguma ele fez sozinho. E essa é uma das lições de negócios mais importantes dessa exploração. Se a gente conectar isso ao quadro geral,
No próprio livro, Ryan confessa que estava afundado na autocrítica, que ironicamente é o quinto destruidor da criatividade que ele mesmo mapeou. Verdade. Autocrítica paralisa. E ele chegou a considerar jogar o manuscrito inteiro no lixo. É nesse momento crítico que entra a figura de Gregory Maximum, ou Gregory Lima. Gregory atuou como um verdadeiro coautor espiritual da obra. A documentação mostra que o Gregory era um estudante de escola técnica e militar na época, com uma rotina absurdamente rígida. Como ele se encaixa nessa produção se ele nem tempo tinha? Admite que não dominava a norma culta do português na época. A sua formação era incompleta. Então Gregory não apenas corrigia a gramática, mas organizava logicamente o pensamento muitas vezes caótico do amigo. Nossa, ele foi um pilar ali. A lição estrutural para qualquer pessoa abrindo um negócio é clara. O sucesso sustentável nunca é um ato puramente isolado. O mercado romantiza o gênio solitário que constrói um império da garagem. Mas a realidade exige pilares de sustentação. Saber diferenciar amizades tóxicas que apenas drenam energia em fofocas daquelas amizades estruturais que sacrificam o próprio tempo para erguer pontes durante uma crise de confiança é o que separa um projeto global de um rascunho esquecido na gaveta. Isso faz todo o sentido do mundo. O Gregory forneceu a infraestrutura emocional e técnica que o Ryan não tinha naquele momento. Mas, avançando na linha do tempo dos relatórios, a gente chega ao período de hipertrabalho, entre 2020 e 2023. E aqui os números saltam aos olhos. Ele gerenciava 5 empresas simultaneamente, sozinho, com a ajuda de apenas um funcionário em alguns momentos. O faturamento bate o pico histórico de R$200 mil. Na superfície, olhando só a planilha, é o sonho de todo jovem empreendedor realizado. Na superfície, sim. O caixa estava cheio, os relatórios apontavam crescimento, mas a métrica biológica estava operando no vermelho profundo. Gerenciar 5 empresas significa absorver o estresse do atendimento ao cliente, do marketing, da logística e do financeiro simultaneamente, em um ciclo sem fim. E sem pausas. A fisiologia humana simplesmente não foi projetada para sustentar esse nível de alerta contínuo sem períodos adequados de recuperação. O faturamento era alto, mas a fundação estava prestes a ruir a qualquer instante. O que nos leva ao fatídico dia 24 de janeiro de 2023. E os detalhes desse dia parecem roteiro de filme de ficção científica, de verdade. Ryan estava trabalhando no notebook, que estava conectado à tomada, e ele usava fones de ouvido com fio. Era mais uma noite de trabalho infinito, madrugada dentro, separando vídeos para o dia seguinte de uma de suas empresas. O cenário perfeito para um desastre. Total. De repente, um raio cai próximo à casa, a descarga elétrica viaja pela rede e o atinge diretamente. Os relatos descrevem um clarão absurdo, um estrondo ensurdecedor e o corpo dele literalmente desligando e reiniciando em questão de 1 segundo. Esse evento traumático funciona como estudo de caso definitivo sobre gestão de risco que mencionamos no início da nossa análise. A eletricidade causou o colapso absoluto do ritmo circadiano de Ryan. Dá para explicar melhor como isso afeta a biologia de quem trabalha assim? Claro. Para traduzir isso de forma simples para nossa audiência, o ritmo circadiano é o relógio biológico interno do nosso corpo. É ele o responsável por regular quando devemos estar acordados e quando devemos dormir, liberando hormônios como cortisol e melatonina nos momentos certos. Com o choque elétrico intenso, esse relógio simplesmente quebrou. Os dias seguintes descritos nas fontes foram um pesadelo documentado. Ele passou o dia seguido sem pregar o olho, numa fadiga que o incapacitava de formar frases. Depois, o pêndulo virou de uma vez para o outro extremo. Ele ficou meses preso na cama, dormindo 16 horas por dia, à base de remédios pesados, sem conseguir articular um simples bom dia. Mas, pensando de forma prática, a maioria de nós nunca vai ser atingida por um raio enquanto trabalha no notebook, certo? Como a gente aplica essa lição na prática dos negócios? A genialidade de analisar esse evento extremo está justamente na metáfora. A grande maioria não sofrerá um choque elétrico literal, mas todo empresário enfrenta seus próprios pequenos raios diários. Pode ser a perda repentina do maior cliente,
a quebra de um servidor crítico em dia de lançamento ou um processo trabalhista surpresa. Coisas que testam o limite do estresse. Exato. A questão central é que a sequência de hipertrabalho entre 2020 e 2023 já havia deixado o sistema nervoso de Ryan no limite absoluto. Se a sua infraestrutura biológica está esgotada pela falta crônica de sono e excesso de cafeína, qualquer faísca do mercado se transforma em um incêndio incontrolável. Para investidores em potencial e fundadores, a lição é brutal e muito clara. Qual é a linha de fundo aqui? O cérebro e o corpo do empreendedor são o ativo mais crítico da operação. Negligenciar isso em nome do faturamento escalável é, no fim das contas, suicídio corporativo. É uma perspectiva bem assustadora, mas muito real para quem vive os bastidores de um CNPJ. E falando em tecnologia, servidores e choques inesperados, tem um salto temporal aqui na documentação, ali por volta de 2025 e início de 2026, que me chamou muita atenção. É a fase da inteligência artificial. Sim. No livro de 2017, o Ian alertava sobre os perigos do excesso de telas e da tecnologia. Mas, de repente, ele passa a dominar ferramentas complexas de inteligência artificial para superar bloqueios criativos. Ele usa a EA para automatizar e criar roteiros e conteúdo para o seu podcast, o Curiosidade Expressa. Parece uma evolução natural, certo? Sim, ele instrumentalizou a tecnologia a seu favor, otimizando o tempo. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e entramos no que eu chamaria de paradoxo da IA. A mesma tecnologia que o ajudou a escalar a produção de conteúdo se voltou contra ele de uma forma assim bizarra há pouquíssimos dias, em 13 de fevereiro de 2026. Exatamente. A documentação mostra que uma ferramenta de IA sofreu uma alucinação algorítmica. Para quem não está familiarizado com o termo técnico, é quando a inteligência artificial cruza dados de forma completamente errada e inventa fatos, mas o faz com muita convicção. Essa IA começou a vincular o nome do Ryan a crimes gravíssimos, prisões e agressões na cidade de Governador Valadares. Tudo absolutamente falso, gerado por linhas de código confusas. Imagina o desespero de ver o seu nome, a sua marca pessoal construída a duras penas, associada a crimes por um robô. O que torna esse episódio um prato cheio para nossa análise não é o problema técnico em si, mas a técnica de gerenciamento de crises utilizada por ele. Diante desse desastre reputacional, a reação comum de um jovem empreendedor sem experiência seria gravar dezenas de vídeos raivosos, chorar nas redes sociais ou entrar em um pânico público descontrolado. Mas Ryan agiu de forma cirúrgica. Muito calculista, né? Sim. Ele não alimentou o drama algorítmico. Ele publicou uma nota de esclarecimento direta, preventiva e objetiva em seu blog. Eu li essa nota hoje de manhã. Ela é muito seca, preventiva e vai direto ao ponto. Ele lista de forma irrefutável que nunca esteve envolvido com os eventos descritos, nunca foi preso, nunca respondeu a processos e não tem relação com o governador Valadares no contexto dos crimes gerados. Como essa atitude ajuda na prática um empresário? Ajuda enormemente porque estabelece uma fonte de verdade estática e indexável para os motores de busca. Ao centralizar a defesa em um texto claro e juridicamente sólido, ele blindou sua reputação, a sua marca pessoal, sua família e, mais importante para o ecossistema dele, os seus parceiros comerciais. Porque a primeira coisa que um parceiro faz é dar um Google no nome dele. Perfeito. Se um cliente ou investidor pesquisar o nome dele e esbarrar na notícia falsa gerada pela IA, o primeiro link oficial a aparecer é a refutação estruturada no blog dele. Ele domou a crise antes que ela ditasse a narrativa. É, no fundo, a mesma necessidade de fixar a verdade autêntica que vimos lá atrás no desejo de eternizar as fotos do galo mito. Em um mundo de fachadas corporativas e inteligências artificiais alucinando mentiras, a documentação fria da realidade é sempre a melhor defesa. Essa frieza e clareza na gestão de crise parecem estar intimamente ligadas a uma mudança muito profunda de postura que ele assumiu pós-2025. Tem um desabafo publicado nos documentos onde ele declara estar exausto de fingir. Ele decidiu abandonar aquela máscara sorridente o tempo todo, a persona infalível do empresário de sucesso perfeito. Ele adota o que chama de postura do inteligente quieto. Me explica melhor como isso funciona na prática, na interação diária com clientes e parceiros.
A postura do inteligente quieto é fundamentalmente uma estratégia brilhante de economia de carga cognitiva. Pense no gasto energético imenso necessário para entrar em uma reunião de negócios e performar uma confiança inabalável, fingir que sua vida pessoal está perfeita, que você não tem insônia e que a sua empresa não tem problemas. Exaustivo só de imaginar. É exaustivo demais. Quando o Ryan decide tirar a máscara e ser transparente sobre seu quadro clínico e sua exaustão declarada com o ecossistema, ele elimina o peso da atuação. O inteligente quieto fala apenas o necessário, foca na excelência da execução técnica e não gasta energia vital sustentando um personagem carismático. As relações comerciais passam a ser baseadas na realidade crua. Os parceiros que permanecem estão ali pela qualidade da entrega do serviço e não por uma simulação de entusiasmo insustentável. Isso oferece uma longevidade profissional gigantesca. É quase libertador parar para pensar nisso. Você economiza energia que usaria sorrindo falso para, de fato, entregar o trabalho com excelência. E essa clareza mental pavimenta o caminho para o que aconteceu em dezembro de 2025 e que culmina no dia de hoje. No final do ano passado, ele encerrou a sua sociedade na KOR Filmes com o Brian Cruz. Mas, além dos comunicados empresariais, não soa como um encerramento traumático de forma alguma. Longe disso. Foi um encerramento exemplarmente maduro para o mundo dos negócios. Ryan e Brian perceberam que as visões estratégicas da empresa divergiam. Brian queria consolidar operações regionalmente com foco em Sete Lagoas e Belo Horizonte. Já o Ryan projetava expansões muito mais agressivas para São Paulo e Pernambuco. Em vez de forçar um alinhamento inexistente e desgastar a amizade e a saúde mental de ambos, eles desfizeram a sociedade com as contas no azul e o respeito mútuo intacto. Uma demonstração de maturidade executiva rara de se ver. E isso nos traz a hoje, o grande marco temporal desta análise. 21 de fevereiro de 2026, o grande encerramento. Ryan publicou um comunicado oficial decretando a baixa definitiva do seu CNPJ, pausando, zerando todas as suas atividades como empresário corporativo. É um contraste muito gritante. O negócio, que faturou R$200 mil, fecha as portas não por falência mercadológica, não porque faltou cliente, mas por uma escolha deliberada do fundador de priorizar a si mesmo. Este é o balanço final que precisa ficar tatuado na mente de quem almeja construir negócios rentáveis. Existe uma assimetria brutal entre o aplauso do mercado e o silêncio da exaustão em casa, na madrugada. Faturar centenas de milhares de reais e ser cobiçado profissionalmente em múltiplos estados perde completamente o sentido prático se o preço embutido for a destruição irreparável do sistema nervoso. A conta chega, né? E sempre chega alta. A decisão de fechar o CNPJ em meio à viabilidade financeira não é um atestado de derrota de forma alguma. Pelo contrário, reconhecer que o capital biológico humano, uma vez severamente danificado, não se recupera na velocidade de um trimestre fiscal é o ápice da inteligência analítica de um executivo. O mercado até perdoa um recuo tático, mas a biologia não. O que torna toda essa história ainda mais rica e talvez até poética é o destino que ele deu para a própria energia criativa após tomar essa decisão pesada. A documentação mostra que desde 2025 ele vinha retomando ativamente a produção musical com novos objetivos e gêneros planejados. E em dezembro do mesmo ano, ele abriu mão de lucro imediato e simplesmente liberou gratuitamente no YouTube todo o seu curso de fotografia e edição, que ele vendia desde 2023. A lógica dele ali foi, se isso estava ajudando as pessoas quando era cobrado, por que eu deveria esconder agora? Essa lógica é linda. A retomada da música e a liberação do curso são atos deliberados de busca por liberdade emocional. Ele desvincula, de uma vez por todas, a necessidade de expressão criativa da obrigatoriedade de monetização constante. A música e o ensino voltam a ser espaços de lazer criativo genuíno, totalmente separados das planilhas de faturamento e das métricas de conversão opressoras. É um respiro. Um respiro fundamental,
De certa forma, essa produção artística descompromissada preenche aquele mesmo espaço de pureza e refúgio que a natureza e o galo mito ocupavam em sua infância lá atrás. Ele volta a produzir, mas agora estritamente nos próprios termos. É uma jornada incrivelmente cíclica e monumental para a gente analisar. Para recapitularmos de forma didática o que extraímos dessas fontes tão diversas hoje. A verdadeira evolução, o real desenvolvimento da nossa vida, como ele propõe no título do livro, definitivamente não reside na escalada cega do faturamento a qualquer custo. Reside na resiliência para aceitar apoio estrutural genuíno em momentos de crise, como ele fez com o Gregory e o Ancião. Reside na sobriedade de gerenciar danos com frieza documental diante de tecnologias imprevisíveis e, mais importante do que tudo, em ter a audácia de puxar o freio de mão quando o corpo biológico começa a dar sinais de falência sistêmica. Uma reflexão muito madura para encerramento. Isso levanta uma questão importante, algo profundo para refletirmos enquanto profissionais e observadores do mercado. A nossa cultura digital e empresarial idolatra o empreendedor incansável. Sabe, aquele que sacrifica finais de semana, que vê o sono como perda de tempo produtivo e que ostenta o esgotamento físico e mental como se fosse uma medalha de honra no peito. O famoso trabalho enquanto eles dormem. Exatamente. Diante da documentação que analisamos hoje, fica a provocação. Até que ponto o verdadeiro ato de rebeldia intelectual e possivelmente o maior triunfo executivo que alguém pode alcançar em vida não seria exatamente ter a coragem imensa de fechar o CNPJ para salvar o próprio CPF? Fica o convite para que a mente empreendedora, escutando esta análise, avalie hoje, com a máxima honestidade possível, qual é o custo invisível do seu próprio sucesso. Um questionamento poderoso, para dizer o mínimo, e a maneira perfeita de encerrarmos a nossa exploração aprofundada de hoje. Que essas estratégias de gestão de risco, resiliência e a coragem de impor limites biológicos sirvam de bússola para os próximos passos da jornada de quem nos escuta. Fiquem bem e até a próxima!